Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir à nossa aula de número 22, sob o título O Início da Colonização e o Governo Geral no Brasil, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 156. Vamos nessa então? Então pessoal, como foi bem frisado na aula da semana passada, os primeiros 30 anos, as primeiras 3 décadas após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, ficaram conhecidas como período pré-colonial, ou seja, não houve um efetivo processo de colonização ou povoamento do reino português no Brasil. Porque entre 1500 e 1530 não houve interesse do reino português em iniciar o processo de povoamento do Brasil. Porque nessas 3 primeiras décadas, o governo designava todas as atenções, convergia todas as suas atenções para o lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. Só que a partir da década de 1520, esse comércio começou a definhar, a dar nítidos sinais de fracasso. E em 1530, o rei Dom João III, conhecido como o colonizador, resolveu dar início ao processo de colonização ou povoamento do território brasileiro. Para isso, ele designou Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza recebeu do rei Dom João III a incumbência de trazer as primeiras levas de portugueses e iniciar o processo de colonização ou povoamento do Brasil. E em 1532, Martim Afonso de Souza funda a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. A Vila de São Vicente, criada em 1532, é o primeiro núcleo de povoamento, é a primeira vila estabelecida no Brasil em 1532. A partir daí, Martim Afonso de Souza recebeu do rei a incumbência de estabelecer o primeiro sistema político na colônia. E em 1534, Martim Afonso de Souza estabeleceu o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro em 15 lotes de terra, em 15 partes, 15 capitanias, que foram doadas a 12 donatários. Esses donatários receberam essas capitanias através de 2 documentos. A carta de doação, um documento pelo qual o reino português estava doando aquela capitania para o donatário. Nessa carta de doação era bem expresso que o donatário jamais poderia negociar essa capitania, por isso ela era uma capitania hereditária, porque necessariamente ela seria herdada pelos filhos com a morte do donatário, haja vista que ele não podia vender, trocar, fazer qualquer tipo de negócio com essa capitania. Isso estava estabelecido na carta de doação. O outro documento que regulamentava o sistema de capitanias hereditárias era o foral. O foral era um documento que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários ao receber a capitania do reino português. Vamos elencar aqui alguns direitos e deveres. Entre os direitos que os donatários tinham ao assumir, ao tomar posse da capitania hereditária aqui no Brasil, o primeiro era fundar vilas. Em qualquer núcleo de povoamento dentro de sua capitania, o donatário poderia torná-la uma vila. Segundo direito era de doar sesmarias. O donatário poderia doar terras dentro de sua capitania para quem ele quisesse. Parentes, amigos, aliados. Então esse era o segundo direito. Doar sesmarias, doar terras para quem o donatário quisesse dentro de sua capitania. O terceiro direito era de cobrar impostos. Geralmente era cobrada a 5ª parte. Como não havia moeda, se cobrava em produtos. Vamos dar um exemplo. Derrubava-se a madeira, o pau-brasil, então a 5ª parte tinha que ser paga, o 5º, 20% para o donatário. Instalaram-se os primeiros engenhos de produção de açúcar, então se pagava os impostos, a 5ª parte da produção do açúcar era dada ao donatário. Ele tinha o direito de cobrar impostos dentro de sua capitania. E o quarto e último direito que o donatário tinha era de escravizar índios para o trabalho na sua capitania. Quanto aos deveres estabelecidos pelo documento do foral, o donatário tinha como primeiro dever auxiliar na instalação de engenhos para a produção açucareira no Brasil. O segundo dever era expandir a fé cristã, expandir o catolicismo entre os índios, ajudar os padres jesuítas, quando eles viessem ao Brasil, a estabelecer a fé católica. Terceiro dever era organizar a defesa militar de sua capitania contra invasões de corsários, de piratas estrangeiros. E o quarto e último dever era de estimular a ocupação da terra brasileira. Quanto mais portugueses viessem para cá, melhor, para aumentar o núcleo de ocupação de todo o território português na América.
O sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou de modo geral. De modo que das 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Por que as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram? Pela produção de açúcar. As outras 13 fracassaram e por conta disso, em 1548, o governo português resolveu centralizar o poder e mudar o regime político. O sistema de capitanias hereditárias, criado em 1534, foi substituído em 1548 pelo sistema de governo geral. Ou seja, o Brasil agora teria um governador geral e, portanto, precisaria ter uma capital. Estabeleceu-se em 1549 a Baía de Todos os Santos como primeira capital do Brasil, a atual cidade de Salvador, 1549. Os donatários que viessem governar aqui, esses governos gerais, eles teriam auxiliares. Quais os 3 cargos auxiliares do governo geral? O capitão-mor seria o encarregado da segurança, da proteção militar do Brasil. O ouvidor-mor seria o encarregado da justiça. E o provedor-mor seria o encarregado das finanças, da arrecadação de impostos. Esses eram os 3 cargos auxiliares dos governadores gerais que viessem governar no Brasil. E o primeiro deles chegou exatamente no ano da criação da capital da Baía de Todos os Santos. Em 1549, chegava ao Brasil, vindo de Portugal, o primeiro governador geral enviado pelo rei. O nome dele? Tomé de Souza. Tomé de Souza trouxe consigo os primeiros padres jesuítas para iniciar a catequese, a educação dos índios, criou o primeiro bispado na capital do Brasil, a Baía de Todos os Santos, com o bispo Dom Pero Fernando Sardinha, e foi ele que introduziu a pecuária, a criação de bovinos, de gado no Brasil, e estimulou o surgimento e a expansão dos engenhos. O segundo governador, é bom lembrar que o Tomé de Souza ele governou entre 1549 e 1553. O segundo governador geral foi o Duarte da Costa. Ele governou de 1553 a 1558. Com o governo de Duarte da Costa, houve a morte do primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernando Sardinha. Os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles criam o primeiro colégio do Brasil. Em 25 de janeiro de 1554 é criado o Colégio de São Paulo dos Campos de Piratininga, primeiro colégio criado no Brasil pelos padres jesuítas, que deu origem à cidade de São Paulo. Ainda no governo de Duarte da Costa, houve a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Os franceses invadiram o Rio e criaram uma companhia de comércio, a França Antártica. Vários armazéns foram construídos no Rio pelos franceses, onde eles compravam os produtos do Brasil, armazenavam e enviavam para vender na Europa. O problema é que essa atividade era ilegal. O único país que poderia comprar produtos no Brasil e revender na Europa eram os portugueses. Era Portugal, que era a nossa metrópole. Os franceses estavam numa atividade ilegal e precisavam ser expulsos. E é aí que entra o terceiro governador geral, Mendes Sá. Mendes Sá foi o que teve o governo mais longo dos 3 governadores gerais, de 1558 a 1572. E qual foi o grande evento do governo do Mendes Sá? Promoveu, com o auxílio do seu sobrinho Estácio de Sá, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Bom lembrar que, convivendo com esse regime de governo geral, que era um poder maior, haviam em cada vila as câmaras municipais, que eram o poder local. Essas câmaras municipais geralmente criavam as leis locais das vilas e eram construídas por homens bons entre aspas, porque geralmente eram homens de posse. Eles faziam parte das câmaras municipais, eles criavam as leis das suas respectivas vilas. Tudo bem? Então aqui nós encerramos, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.